Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queiram tomar vosso assento por gentileza. Toda honra, toda glória, todo louvor tributamos a Deus. Eu quero também louvar a Deus pela vida do apóstolo Eustáquio Brasiliense, pastora Damares, pastor Natanael, toda a família brasiliense e toda a igreja sob a égide de liderança e cuidado dos servos do Senhor. Muito me honra o apóstolo Eustáquio por nos convidar, irmãos, nessa noite a compartilhar uma palavra da parte de Deus. Eu me sinto muito honrado, pois conhecemos o zelo e o crivo do pastor relacionado ao púlpito e ao rebanho que Deus lhe confiou. Então é debaixo, irmãos, dessa consideração e confiança que eu louvo muito a Deus por nessa noite estar convosco e parabenizá-los pelo 9º ano da existência dessa abençoada igreja, irmãos, que tem aí um lema de existência, um lema existencial ou um tema cotidiano e eterno, por assim dizer: tudo por uma alma. Impacta, irmãos, porque uma igreja ela só é justificada, na minha opinião, quando ela se envolve com os que estão lá fora, ao mesmo tempo em que cuida dos que já estão dentro. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidá-los a que abram vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Ainda o capítulo 17, a partir do versículo de número 42, diz a palavra de Deus: e quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Eu quero pedir, irmãos, um pouco de paciência no que diz respeito à parte introdutória do assunto que Deus colocou no meu coração, porque nós estamos diante de uma narrativa bíblica muito longe de nossa época e de uma cultura diferente da nossa. Então eu preciso pontuar aqui pelo menos 2 aspectos, irmãos, que atingiram Davi de forma direta. Portanto, quando nós
falamos em riqueza, lembra-se do conquistador mongol Gengis Khan. Nenhum homem foi mais rico do que Gengis Khan. Quando falamos em conquista, lembra-se de Alexandre, o conquistador macedônio, que num prazo de 10 anos, aos 22 anos de idade, já era rei, filho de Filipe I, de toda a Macedônia e a Grécia, mas ele com 22 anos, a partir dos 22, conquistou toda a Europa, toda a Ásia propriamente dita, Ásia Menor. Ele conquistou, irmãos amados, também partes da África e morreu vítima da picada de um inseto chamado Aedes aegypti, que vem do latim, que quer dizer ódio proveniente do Egito. Isso mesmo, a dengue hemorrágica foi quem matou a Alexandre, o conquistador macedônio. Mas quando falamos em conquista, lembra-se dele, que morre aos 32 anos de idade. Quando falamos em sabedoria, nós lembramos, ou o mundo inteiro lembra, de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, ele não foi o homem mais rico. Deus disse que lhe daria riqueza, mas Deus lhe deu sabedoria. Então o homem mais sábio da história da humanidade foi Salomão. Quando falamos em legislador, lembramos de Moisés. Aliás, é a partir do Pentateuco de Moisés que surge toda a jurisprudência e todo, irmãos queridos, os códigos de lei existentes no mundo, parte de Moisés. Mas quando nós falamos de rei, lembra-se de Davi. Davi é rei e é um personagem um tanto controverso, porque a consideração até a Idade Média de um grande rei não estava no ouro que ele tinha depositado, mas no território que ele governava. Quanto maior o território, maior seria o rei. Davi é controverso porque ele é o maior rei, porém de um território menor do que o estado de Sergipe. Canaã é um acrônimo que significa pequena e estreita faixa de terra, que está situada entre o mar Mediterrâneo, deserto da Síria e deserto da Arábia. Então Davi é controverso porque ele é o maior rei do menor território. Falou em rei no mundo, lembra-se de Davi. Mas, irmãos amados, Davi deixa alguns legados para a literalidade universal, mundial. Sim, senhores, Davi deixa o legado, irmãos queridos, de ser poeta, de ser músico, pastor de ovelha, guerreiro. Davi deixa o legado de escritor dos salmos, embora não seja Davi o único escritor. Davi é o que escreveu 73% de todos os salmos, por isso a ele é atribuído todo o salmo, porque com ele estão os escritores Moisés, Salomão, Coré, os filhos de Asaf, os filhos de Coré, Emã, Elã e Etã. Só que Davi escreve 73%. Os salmos de Davi, Mismor le David Hashem, ou seja, salmo escrito por Davi, vem do hebraico. Davi também deixa, irmãos queridos, um símbolo político na bandeira de Israel, ou seja, a estrela que tremula ali é a estrela de Davi. Davi também, irmãos queridos, é conhecido como o maior harpista já conhecido na terra de Israel. Aleluia. Acho que harpa em hebraico se pronuncia quinor. Não confunda quinor com caldo quinó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quinor le David, harpa de Davi. E se eu ficasse aqui falando sobre, irmãos, as qualidades dele, sobre o legado dele, o tempo seria escasso, meus amados irmãos, e eu também não teria condições de pormenorizar toda a sua biografia. No entanto, permitam-me, amados irmãos, mostrar-lhes aqui o ambiente, que falando sobre seus adjetivos, o ambiente fica leve. Mas, porém, entretanto, Davi foi a criança, Davi foi o adolescente, Davi foi o jovem mais desprezado de toda a história de Israel. Por dois fatores preponderantes nas escrituras. Um é tradição, o outro é cultura. Primeiro, Davi é ruivo. Repita, Davi é ruivo. Irmão, todos por favor, Davi é ruivo. Isso, Davi é ruivo. Observe que a Bíblia, ela não relata
a cor da pele de um indivíduo por mais de uma vez quando relata. O único que é relatado a cor de sua pele por duas vezes é a de Davi. É apenas Davi. Observe que no capítulo 12, a Bíblia diz que ele é ruivo antes de dizer que ele é bonito. Observe que no capítulo 17, 42, a Bíblia diz que ele é ruivo antes de dizer que é de belo aspecto. Então, só Davi tem, irmãos amados, a cor de sua pele relatada duas vezes nas Escrituras. A exemplo disso, irmãos, o primeiro que é relatado é Esaú. Esaú era ruivo também, mas só fala que ele é ruivo uma vez. Quando a Bíblia diz, irmãos amados, que Ebed-Meleque, que era etíope e ajudou a Jeremias a sair do poço, a Bíblia diz que ele é negro. A Bíblia diz no capítulo 8 do livro do Atos, que o superintendente da rainha de Candace da Etiópia é negro. A Bíblia diz que o Sirineu, que vem de Cirene, região da África, que ajudou a levar a cruz de Jesus, era negro. Então a Bíblia diz no capítulo 3 do livro do Gênesis que a segunda esposa de Moisés era uma cuxita de pele negra, mas só fala uma vez. Davi é falado, é escrito, está escrito que ele é ruivo duas vezes. Por quê? Porque o povo hebreu é o povo mais supersticioso da face da terra. E eu não estou aqui falando nada contra Israel, eu amo Israel. Mas em se tratando de superstição, e aqui eu abro aspas para a expressão superstição, eles são mais supersticiosos do que nós. Você acha que você é supersticioso porque não passa embaixo de uma escada? Você acha que é supersticioso quando por algum equívoco quebra um espelho? Não se esqueça que diz o adágio popular, quebrou um espelho é 7 anos de azar. Você acha que você é supersticioso por não passar numa encruzilhada, numa sexta-feira 13, um gato preto à meia-noite não pode passar na sua frente? Já tem gente com medo. Você ainda não é supersticioso, o povo hebreu é. Bom, vamos à primeira máxima. Primeiro, ele é de pele ruiva. A crendice entre os hebreus estava pautada no seguinte: nasceu ruivo, será igual a Esaú. E quem foi Esaú? Um péssimo exemplo. Trocou o direito de primogenitura, ameaçou o irmão de morte, não deu valor à primogenitura. A Bíblia diz no capítulo 26, no versículo 34 do livro do Gênesis, que ele aos 40 anos casou-se com Bezamate, filha de Elon Eteu, e com Judite, filha de Elon Eteu, e com Bezamate, filha de Berio Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. No capítulo número 12, no versículo 16 da carta aos Hebreus, a Bíblia diz: ninguém seja profano ou fornicário como Esaú, que por um prato de lentilha trocou o direito de primogenitura, ainda que ele buscou com arrependimento e lágrima, mas não encontrou lugar de arrependimento. Portanto, a crendice era essa: nasceu ruivo, vai ser pior do que Saul. E Davi nasce de pele ruiva. Vamos aos modos operantes de Jessé. Jessé, irmãos amados, ele tem os modos operantes na tratativa com os filhos, diferente do aspecto tradicional, obrigatório da época. Por quê? Os filhos mais velhos cuidam do rebanho, os mais novos ficam na tenda para serem fortalecido o seu caráter e a sua personalidade pelo pai. Olhemos para Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó é pai de José e Benjamim, que são os mais novos, os dois estão no colo de Jacó dentro da tenda, e seus filhos apacentavam, os mais velhos apacentavam o rebanho em Dotã. Aliás, olhemos para Davi. Os filhos mais velhos de Jessé estão na sociedade de Hebrom e de Belém, mas o menino Davi, fora do contexto usual da época, está apacentando o rebanho. Por quê? Segundo Macroel Melo, o pai de Davi, Jessé, usou essa inversão para esconder o ruivo da sociedade. Segundo Macroel Melo, um judeu messiânico, ele diz ainda: a intenção de Jessé era que Davi encontrasse por acaso com um leão e um urso, ou com alguma besta fera que o estraçalhasse, para que o opróbrio saísse de sua casa. E a Bíblia diz que Davi encontrou com um leão e um urso, só que quem se deu mal foi o leão e o urso, porque Deus já tinha escolhido o menino Davi. O segundo, irmãos, aspecto, eu pedi para vocês paciência, eu sei que eu estou tendo, muito obrigado.
é o fator tradicional, irmãos amados, genético também. Davi vem de uma árvore genealógica quebrada. Davi, irmãos, não é 100% geneticamente hebreu. Por quê? A Bíblia diz no capítulo 29, versículo 32 a 34, que Jacó tem 4 esposas. 2 são irmãs, 2 são servas. As servas são midianitas. São o quê? Midianitas. E com as 2 irmãs, que são esposa dele, Raquel e Léia, ele teve 9 filhos, se contarmos Diná. 29, 32 a 30, 32, 33, 34, 35, isso, 32 a 35, nós temos 4 filhos nascendo de Jacó com Lia, que são Rubem, Simeão, Levi e Judá. No capítulo 30 do livro do Gênesis, versículo 18 e 19, nasce Issacar e Zebulon, e por último, com Lia, nasce Diná, mas a mulher não é contada na genealogia dessa cultura. Então ele tem 6 filhos com ela. Com Raquel, ele tem 2 filhos, Benjamim e José. Com as 2 servas, ele tem 4 filhos. Esses filhos, com as servas de Jacó, não podem ser chamados hebreus de hebreus. Se for possível, coloque um texto aqui no telão, se for possível, o capítulo 3 e o versículo 5 do livro, ou da carta de Paulo aos Filipenses, por gentileza. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 5. Continue na paciência. Paulo, olha a distância que tem de Davi para Paulo. E esse aspecto de rivalidade tribal ainda existia. Porque Paulo salta, e irmãos, e se envaidece, permitam-me dizer, de sua linhagem 100% original. Porque ele é da tribo de Benjamim. Olha o que ele fala: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Os filhos de Bila e Zipa não podem dizer que são hebreus de hebreus, porque eles são filhos de Jacó com midianitas, mas Paulo pode dizer que é hebreu de hebreus. E havia esta rivalidade nas tribos. Portanto, o que Davi tem a ver com isso? Vem comigo. Davi é descendente da tribo de Judá, sim ou não? É da tribo de Judá. Mas quando a genealogia chega em Salmão, que da tribo de Judá foi um dos espias de Josué, Salmão se casou com quem? Com Raabe, a cananita, e teve um filho. Então, na casa de Salmão já tem uma quebra genética dentro de Judá. E aí, Salmão com Raabe gerou a Boaz. Aí Boaz me casa com a árabe, Ruth. Aí a coisa fica pior mais ainda. Por quê? Porque do casamento de Boaz com Ruth, nasce Jessé. E de Jessé, nasce Davi. Ele é ruivo e a genealogia sua é uma árvore quebrada. Ele é o possível improvável. É o possível improvável. É alguém que não dará certo na vida, dada a tradição e a discriminação. Davi é o escondido. Agora olhe bem para mim. Lealdade não depende de via de mão dupla. Porque se a lealdade depender de via de mão dupla, não é lealdade. É apenas jogo de interesse ou, no mínimo, chantagem emocional. A lealdade não depende, bem como a humildade não tem consciência de si mesma. A lealdade não é uma via de mão dupla. O leal não é leal apenas na presença. O leal é leal também na ausência. Porque não é sobre o outro, é sobre eu, é sobre você. O leal não é leal apenas quando está no meio da multidão. Ele é leal também quando está sozinho. O leal não é leal para receber retorno de lealdade. Se
Se ele recebe, é apenas uma reciprocidade que diz mais sobre o outro do que sobre a si mesmo. Então são dois leais, mas a lealdade de um, aleluia, não influencia a lealdade no outro de forma alguma, porque lealdade é distinta. É distinta. E nós achamos que na vida tem que ser o toma lá da cá, tem que ser a via de mão dupla. Você faz, eu faço. Você doa, eu dou. Você abraça, eu abraço. Você é fiel, eu sou fiel. Aleluia. É válido, mas não tem nada a ver com a lealdade que Deus espera de mim e de você. Porque eu não posso esperar do outro para poder ser. Eu preciso ser leal, independente de quem é ou não é leal comigo. As palmas louvam ao Senhor. Coloque aí o Salmo 69, versos 8 e 9, depois 18 e 19, por gentileza, rapidamente, só para eu mostrar a vocês qual era o sentimento do menino Davi, quando ele escreveu esse Salmo. Não dá para citar todo ele, mas eu peguei aqui 4 partes importantes, só para que você veja o que Davi está falando acerca desse mesmo com relação à vida, o cotidiano que ele vivia em Belém Hebron. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos. Então os irmãos não são leais a Davi no afeto. São? Não são. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Davi coloca superficialmente o sentimento dele, depois ele coloca no nível mais profundo. Ele diz, só o versículo 8, obrigado, só o 8. E um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Talvez você já ouviu por aí alguém dizer que Davi era fruto de uma infidelidade de Jessé. Isso não é verdade, porque ele deixa bem claro aqui, ó. Sou um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Ele é filho da mesma mãe e do mesmo pai, junto com todos os 7. Ok? Agora coloque 18 e 19, por gentileza. Aproxima-te da minha alma e resgata. Ele está pedindo a Deus. Livra-me por causa dos meus inimigos. E os inimigos estão aonde primeiro? Dentro de casa. Versículo 19. Bem tens conhecido a minha afronta, a minha vergonha, sou ruivo, e a minha confusão dentro da minha própria casa. Diante de ti estão todos os meus adversários, dentro e fora. E eu espero que o outro seja fiel, leal a mim, para que eu encontre motivos de ser fiel, leal a ele. Pelo menos 5 pessoas, ou 5, amados irmãos, precisamos ser leais. Primeiro, lealdade a Deus, repita, a Deus, a si mesmo, aos seus pais, ao seu pastor. Não, está falando não, vou jogar o microfone daqui na sua cabeça. A Deus, a si mesmo, a meus pais, ao meu pastor e às autoridades constituídas. Uma salva de palmas para Jesus. Eu não posso depender de receber primeiro para ser. Eu tenho que ser leal, independente da deslealdade individual ou geral. Por quê? Porque Deus é fiel, ainda que formos infiéis, contudo Ele permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. É muito bom quando tudo à minha volta corrobora para que eu cultive ainda mais a lealdade, porque esse é um aspecto legal. E é bom quando tudo corrobora à nossa volta, para cada vez mais eu cultivar a lealdade, para que cada vez mais eu me sinta incentivado a fazer o que é certo, a agir de forma correta, a não sabotar a mim mesmo, a não sabotar a igreja, a não sabotar a Deus, a não sabotar a autoridade, a não sabotar ninguém. É muito bom quando eu sou alimentado a permanecer, a sempre ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã mais do que sou agora. É muito bom, meus amados irmãos. Porém, o grande complexo aqui é que Davi não tem nenhum motivo para ser leal a ninguém.
Porque eu não posso dizer que é fácil. Eu não posso afirmar que é fácil quando o punhal é colocado nas minhas costas. Eu não posso dizer que é fácil quando eu percebo que estão sendo falsos comigo. Eu não posso dizer que é falso quando sabotam algo que seria bom para mim. Eu não posso dizer que é fácil, não é fácil. E é por isso que você está aqui hoje, para ser forjado a uma lealdade que não depende de acontecimentos progressivos do ponto de vista positivo, para que você seja leal, porque não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Vir para a pessoa do teu lado e dizer: levanta a cabeça, seja leal. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. É com você, é com você. Glória a Deus. E lá estava Davi, dentro de sua casa. Seus irmãos o tratavam como gentil estranho. Seu pai o privava da sociedade apenas porque ele era ruivo. Ele era privado. Ele tinha todos os motivos para dizer: sabe o quê? Eu não pertenço mais a essa família. Eu não quero pertencer mais a essa igreja. Eu não quero pertencer mais a esse casamento, a esse cônjuge. Ele tinha todos os motivos, estou contextualizando, para jogar tudo para o alto. Mas esse Davi, aleluia, foi leal ao pai, ainda que o pai era desleal a ele. Ele cuidava das ovelhas. Foi leal aos irmãos. Quando diz para Deus: eu me tornei um estranho para meus irmãos. Ou seja, ele está dizendo: não sou eu desleal a eles, são eles desleais a mim. Ele é leal aos irmãos, é leal ao pai, ele é leal à sociedade, e acima de tudo ele é leal a Deus. Pergunta para mim: por quê? Porque foi ele quem cantou o Salmo 23. E se tu não der um glória, eu vou aí. Foi ele que nesse contexto, vítima de deslealdade e desprezo, compôs o Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, aleluia, às águas tranquilas, refrigera minha alma pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha a fidelidade dele. E eu continuarei na casa do Senhor por longos dias. Receba essa palavra. Não é sobre os outros, é sobre você. Chega um dia. Posso tirar, pastor? Ficou quente para mim. Chega um dia em que o Deus diz a Samuel: Samuel, Saul é desleal. Desleal à família, desleal ao povo, desleal a mim, desleal a si mesmo. Saul não serve. Eu tenho outro rei. E tem uma coisa. Está lá na casa de Jessé, o belemita. Preste bem atenção. Deus poderia ter dito tudo a Samuel. Sim ou não, apóstolo Eustáquio? E lá na casa de Jessé, o belemita, aqui sou eu, pensando no acréscimo que Deus poderia fazer. Amém? Então eu estou abrindo um parênteses. Olha, lá na casa de Jessé é 8 filhos. Só que tem uma coisa, eu vou te dar um sinal. O ruivo é o que eu escolhi. Mas se Deus diz a Samuel que ele era ruivo, Samuel está impregnado dentro daquela cultura. Samuel na hora falava: Senhor, não tem uma cor melhor? Fecha parênteses, só apenas eu pensando no texto. Deus poderia ter dito tudo com riqueza de detalhes, sim ou não? Sim. Mas Deus não diz. Deus diz: vai lá na casa dele, porque lá eu tenho um rei.
lá eu tenho um rei. Glória a Deus. Aí chega Jessé, Samuel, e diz: Jessé, traz os meninos para a consagração. Tem um mistério de Deus para acontecer. E de repente, consagração, sacrifício. E aí, olha, Jessé, tem um rei aqui, e eu quero que você mostre teus filhos para mim. Aí passa o primeiro, bonitão, halterofilista, alto, forte, cara de guerreiro. Aí Deus diz assim, aliás, Samuel até já, pelo estereótipo, disse: é esse. Deus disse: não é, eu não escolhi a esse. Aí passa Abinadab, se não é esse. Ele falou: também não é. Aí passa Samar, certamente está diante do Senhor o seu rei, porque se não é aquele, esse é. Deus disse: Samuel, não olhe para a aparência. Deus já está indicando um sinal, porque eu, Senhor, não vejo a aparência. Permita traduzir coração para lealdade, porque lealdade não parte da cabeça, lealdade parte do coração. Eu não escolho a aparência, eu escolho a lealdade, eu escolho o coração. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Samuel, oh glória, eu sinto a presença do Todo-Poderoso Rei. E fez passar os 7 filhos. E aí a Bíblia diz que de repente Samuel faz a pergunta que não quer calar. Eu no mínimo ficaria um pouco confuso, mas Deus não é Deus de confusão. Mas Senhor, o Senhor disse que tem um rei aqui, não é nenhum. Aí ele pergunta: acabaram-se os jovens? Ele falou: não, observe a depreciação de Jessé. Jessé deprecia nesse momento, porque Deus mandou chamar todos. Ele chamou os 7 e deixou Davi. Por que ele deixa Davi? Por causa de ovelha? As ovelhas não são prerrogativa para Deus isentar Davi da reunião. Mas o pai, já pensou nisso? Deixa Davi lá no campo. Ainda falta o menor. O menor aqui é insignificância, irmão. É menor em insignificância. E aí ele ainda deprecia mais um pouco. Está apacentando ovelha. Há quem pense que pastorear naquela época era uma profissão apreciável, e não era. Ser orive sim, ser soldado sim. Agora, curtidor de couro, pastor de ovelha, irmãos, e curtidor de couro, pastor de ovelha, auxiliar de banho, não prestava. Por isso Davi estava lá. Ele falou: falta um, é o menor, mas ele está apacentando ovelha. Como quem quer dizer: se Deus tiver um rei, tem que ser aqui, ó. Aí Samuel se levanta e diz: manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Davi era o último a comer, Davi era o último a ser lembrado, Davi era o último da fila, Davi era o excluído, mas Deus tinha um plano com Davi, como tem com esses jovens, como tem com essa igreja. Deus tem um plano, e se Deus tem um plano, ninguém frustra o plano de Alabara Comandar. Dá uma salva de palmas acima da tua cabeça ao rei, ao rei, ao rei, ao rei de toda a glória. Deus não muda a cor de Davi, Deus muda os desleais em volta dele. Chega o menino Davi, cajadinho na mão, capanga do lado. Só aconteceu coisas ruins na vida desse jovem. E no dia que a maior autoridade de Israel, política e religiosa, que era Jessé, chega na sua casa, ele é o alvo do profeta. É possível que ele pensasse: pronto, chegou hoje o crime, o castigo de pena capital. Ninguém nunca procurou por mim, o profeta está procurando, e a vida toda foi só desprezo. É a espada. Lá vem Davi, penso eu, assustado, tímido e um pouco introvertido, porque deslealdade dói e mexe com o emocional de todos nós. E Davi vem chegando, e quando Davi aparece, permita, o texto diz, a minha Bíblia é a Bíblia King James de 1611. Por que às vezes a Bíblia King James de 1611 apresenta algumas redundâncias, irmãos? Porque existem palavras no português que, por exemplo, em português você tem manga de camisa, manga fruta,
Mangala no Nordeste é uma palavra para um monte de significado, mas no hebraico uma palavra para muito significado. Aqui são muitas para significado diferente. A Bíblia diz que quando ele chegou, entrou para dentro, sim ou não? Ou seja, Davi chega, colocam ele dentro, e quando colocam, Deus fala para Samuel, fica em pé. Ninguém nunca, pega essa palavra aí, ó. Ninguém nunca se levantou em respeito a Davi, mas no dia que alguém se levanta em respeito a ele, foi a maior autoridade de Israel. E eu creio que Deus vai começar a mudar o cativeiro da tua história, porque ser leal a Deus, independente, aleluia, de reciprocidade, te levará a um patamar de excelência. Assim, Deus vai mostrar que é contigo. Começando não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Fala para o irmão do teu lado, essa palavra é para você, fala para ele. Levanta-te, e o levanta de Deus é em respeito ao rei, e o rei é ruivo. Depois de Davi, apóstolo Eustáquio, eu já conheço pelo menos uns 30 ruivos que o nome é Davi. Depois de Davi, todo ruivo é Davi, mas antes de Davi, só Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Os filisteus proclamam uma guerra contra Israel. Davi já está cheio de Deus, já é ungido rei, e a cor da pele é a mesma. Porque eu vou dizer novamente, permita-me repetir uma vez mais, porque repetir já é uma vez mais. Deus não vai mudar aquilo que os outros dizem em você que não serve. Deus vai mudar a maneira das pessoas olhar para você como você é. Sabe por que Deus vai fazer isso? Pergunta por quê? Com vontade, senão eu jogo o microfone daqui. 1, 2, 3. Porque são os outros que dizem que você não tem, você não é, você não pode. Mas quem diz que você é, você pode e te ama é Deus. Então a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. Deus não vai mudar você, porque Deus ama você como você é. Você é desse jeitinho que você é. Há um plano de Deus aí. Não é você quem vai mudar, é a visão dos outros ao teu respeito. E o que a Bíblia diz? Diz que tem uma guerra. O filisteu vem no campo, no território do leão. Repita, território do leão. Com vontade, território do leão. É, irmãos, assim que eu gosto. Vem os filisteus e a Bíblia diz que Golias tem 6 côvados e 1 palmo de altura. Pode tocar, filho, eu gosto. 6 côvados e 1 palmo de altura. É um gigante que tem arma de tecnologia de ponta da época. A Bíblia fala sobre sua espada, sobre seu escudo, sobre sua couraça, sobre a ponta de sua lança, sobre um escudeiro à sua frente. O imbatível Golias, cinturão de ouro, era o maior pugilista. Quem enfrentou Golias morreu. Aí chega Golias e diz assim: não tem homem na primitiva de Jesus, vou melhorar, não tem homem em Israel, irmão, quer ofender um homem, duvide da masculinidade dele, aí você ofende. É porque ele não falou na primitiva, que se ele falasse se tinha homem aqui, já era o gigante, ia levantar todo mundo. E a Bíblia diz que foi 40 dias e 80 vezes a afronta. Aí já está esculachando, permita o termo coloquial. Está esculachando já. Foi 40 dias e 80 vezes a mesma afronta, de manhã e à tarde. Aí o pai Jessé, agora que não tem ninguém, presta atenção. Davi ainda é ruivo, cheio de Deus. Mas já que não tem tu, vai tu mesmo. Vem cá, Davi. Vem cá. Leva presente para os teus irmãos. Leva alimento para os teus irmãos, presente para o rei. Veja como está a batalha e traz notícia para o teu pai. Faz tempo que eu não tenho notícia.
Aí Davi deixa as ovelhas e tem a primeira missão da vida dele. A primeira, está tudo no controle. Eu vou até um pouquinho para frente aqui para olhar para você direitinho. Olha aqui para mim, está tudo no controle. É tudo Deus. A missão de Jessé é pequena. Aleluia. Permita falar, irmãos, mas o palco de Deus é grande. A missão de Jessé é que o menino vá como emissário, mas a missão de Deus é que ali está indo um guerreiro. A visão de Jessé é uma, a visão de Deus é outra. Jessé vê um emissário, Deus vê um guerreiro. Qual é a palavra que você vai abraçar? Aquela que te diminui ou aquela que coloca você de cabeça erguida, cheio de fé e de coragem? Recebe a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Jessé diz, é apenas isso, mas Deus manda te dizer, não é só isso. É tudo isso e muito mais que vem pela frente. Chega Davi, na hora que o filisteu está ameaçando. Antes de Davi chegar, e aqui eu estou caminhando para o final, pastor. Antes de Davi chegar, Saul tinha apelado. Ele disse, olha, se tiver algum guerreiro aqui que lute contra esse filisteu e vença ele em batalha, vai se casar com a minha filha. Quem não quer ser genro do rei? Mical e Merabe eram lindas. Não sei qual delas era, mas só Mical e Merabe já valia, irmãos, aceitar o desafio. Se fosse de igual para igual. Eu vou cobrir o homem de ouro e prata, mas casar com a minha filha, eu vou cobrir ele de ouro e prata e isentarei a casa dos pais dele de impostos. Pronto. Aposentadoria, irmão, adiantada para os pais, para quem vencesse. E mesmo assim, nenhum guerreiro de Israel foi leal ao Deus de Israel. Que? Para casar com a filha do rei, enfrentar aquele gigante, eu prefiro casar com a minha prima. Chega Davi, enquanto Israel dá 3 passos para trás, o menino Davi ouve a afronta e permitam-me dar 3 passos para frente. 1, 2, 3. Quem pensa ser esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que foi que o rei disse? Que vai se casar, que tem ouro e prata, que tem isenção de impostos. E parece que Davi está motivado por isso. A lealdade não é motivada, meus amados e queridos irmãos, por nenhum lucro pessoal. Porque quem é leal e diante da vantagem e do lucro, aleluia, se coloca como alguém que pode enfrentar algum tipo de desafio olhando apenas para o lucro, não é leal a Deus, é leal ao lucro. Não é o seu caso, não é o seu caso, não é o seu caso. Vou ficar aqui até tu dar glória. Não é o seu caso, não é o teu caso, não é o seu caso, não é o nosso caso. Não foi o caso de Davi, jamais será o nosso. Leal não se vende. Eu toco aqui porque sou leal a Deus. Eu faço parte do grupo de louvor porque sou leal a Deus. Eu faço parte do grupo de jovens e adolescentes primeiro porque sou leal a Deus. É tudo por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Davi disse, eu vou lutar. Já tem um guerreiro, eu. Aí Abner. Espera aí, Davi é movido pela lealdade dos outros para ser leal a si mesmo, a papai, mamãe, irmãos e igreja? Não. Até porque Davi tem um desprezo familiar. Davi tem um desprezo pessoal. Capítulo 17, versículo 28, pode colocar no telão. Eu não vou olhar para trás, vocês acompanham aí, eu vou citar. Diz a Bíblia que quando Davi se apresentou para lutar contra Golias, o irmão mais velho dele falou: és um presunçoso e irresponsável, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Esse é um tipo de desprezo pessoal. Mas Davi também passa por um desprezo nacional. Versículo 33 diz que Davi chega diante do rei, e o rei representa a nação. Parece que eu vejo Abner deixa Davi do lado de fora. Essa não é a primeira vez que ele fica do lado de fora. Entra na
tenda do rei e diz: rei, 40 dias sem guerreiro, mas já temos um. E o rei levanta do trono, corre, abre a tenda, sai. Quando ele olha para Davi, ele fica procurando o guerreiro. Porque Davi é ruivo, é de belo aspecto, mas a Bíblia não faz. Diz que ele olhou para Davi e disse: contra esse gigante você não. É a primeira vez que Davi ouve que não pode. É a primeira vez que Davi ouve que não pode. É a primeira vez que Davi ouve que não é. É a primeira vez que Davi ouve tem um desprezo. Mas Davi deixou de ser leal porque alguém disse que ele não era, que ele não podia, que ele não tinha capacidade, que ele não tinha condições. Davi fez um chá, tomou e disse: posso sim, porque elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí Davi passa pelo desprezo nacional, mas vence. Quando Davi chega diante do rei, do gigante, ele passa pelo desprezo internacional, desprezo, aleluia, local, desprezo pessoal, desprezo nacional, desprezo internacional, e nada disso afetou a lealdade de Davi. Para terminar, eu preciso ler, acho que meu óculos foi junto, pastor, está no bolsinho do terno. Isso, está aí, do lado da lapela, não do lado de fora. Isso, obrigado. Meu Deus, é a idade, já chegou. Vai chegar para vocês também. Não é agora, mas vai chegar. 17:45, Davi diz assim, ó: então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada, com uma lança, com um escudo, mas eu vou contra ti em nome do possível casamento com uma das filhas do rei, em nome da possibilidade de ser coberto de ouro e prata, em nome da possibilidade da isenção de impostos da casa de meu pai. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: isso é lealdade. Oh glória, isso é lealdade. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é o nome da vantagem, em nome do privilégio, em nome do status, em nome do Senhor dos Exércitos. Só me dá mais 5 minutinhos, por favor, pastor Natan, por favor. E o menino que está dizendo que vai vencer não tem uma arma de tecnologia de ponta da época. Ele tem uma arma maior. Pergunta qual? A fé. Porque a bazuca israelense é tecnologia humana. A fé é algo que vem da eternidade e atinge você agora, e enche você agora, e te dá coragem, força e certeza de vitória agora. Davi pega uma pedra, não é a pedra e nem a funda, é a fé, em nome do Senhor dos. Soltou. 48 e 49 diz assim: e a pedra acertou a testa. A pedra acertou a fé. Não erra, fé acerta. Ortopedistas afirmam que o osso mais rígido do corpo humano é a caixa craniana. E se for de um paraibano, pernambucano como eu, é mais rígida ainda. Agora eu pergunto a vocês: a força de um braço de um menino de 17 anos tinha condições de aquela pedra, com a força, acertar a testa? A probabilidade, irmãos, naturalmente, é que aquela pedra resvalasse para o norte ou para o sul. Mas a pedra ficou encravada na testa. Pergunta por quê? Porque Deus não tem um milagre para você que você não possa provar. Vai ter documento assinado. Vai ter documento assinado. Vai ter documento assinado. Você vai dizer: aqui é o antes, aqui é o depois. Levanta a mão e recebe essa palavra, é profética para a tua vida. Vai ter documento assinado. Terceiro e último detalhe: a Bíblia diz que o gigante caiu com o rosto em terra. Aqui tem um problema para a física. Eu não sei se é a segunda lei de Darwin,
ação e reação, espaço e tempo. Que diz que tudo que sobe, 2 corpos não pode ocupar um só espaço ao mesmo. Todo impacto que eu receba frontalmente obriga-me a cair para ação e reação, espaço e tempo. Mas o gigante recebe um golpe na testa e cai para frente. Pergunta de novo, por quê? É você que crê, mas é Deus quem faz o milagre. O golpe menor é o teu, o golpe maior é de Deus. Por quê? Um coração contrito e aquebrantado Deus não despreza. É o mesmo que dizer um coração leal. Agora nós termina. Natan, obrigado, mas agora nós estamos... Vou fechar a Bíblia. Não deixa não, pastor, que eu vou fechar a Bíblia. De que tribo é Davi? Repita, Judá. Davi é da tribo de Judá. Quando Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, abençoa os filhos, ele diz: Judá é um leão. Então diga: Judá é um leão. Judá é um leão. A Bíblia diz que a batalha foi no território de Sucó, Azefa e Efdarmim, território de Judá. Repita: território do leão. Quando o gigante olha para Davi antes de cair, ele diz: sou eu porventura um cão? Cultura judaica. Tudo aquilo que o homem se autonomina ser, de forma perceptível ou imperceptível, isto é exatamente aquilo que ele é. Está lembrado de Caifás? Tu és o Cristo, depois de 2 horas de interrogação com Jesus, interrogando Jesus, e Jesus calado. Quando ele diz, tu és o Cristo, aí Jesus olha para ele e fala, tu dizes que eu sou. O que o gigante disse que era? Um cão. Aí eu pergunto a vocês, e aqui eu termino. Numa guerra entre leão e vira-lata, no território do leão, quem é que vence? Quem é que vence? Dê uma salva de palmas para Jesus. Porque todo leão é leal a si mesmo, é leal ao outro, ainda que custe a sua própria vida. E aqui eu estou vendo uma igreja de leão e leoa. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém.